Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E hoje, para colocar uma luz a respeito do próximo vídeo que eu irei fazer sobre a economia sacramental e falar sobre a confissão, o sacramento da confissão, eu gostaria de primeiro fazer esse vídeo para que você pudesse entender a necessidade da confissão, entendendo primeiramente o que foi o pecado original, o que é o pecado. Nós só podemos desejar nos livrar do pecado, rejeitar o pecado, conhecendo o que é o pecado e quais são as suas consequências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, o Catecismo da Igreja está aqui na minha mão. Como eu falei, eu vou estar sempre usando o Catecismo, porque sem o Catecismo, ou seja, sem a tradição apostólica compactada por meio do magistério da Igreja, nós não iremos compreender a sã doutrina católica, ou iremos começar a cair em algumas heresias, como tantos já fizeram. O Catecismo da Igreja Católica fala do pecado original. No parágrafo 385, ele relata o motivo da queda. O motivo da queda, ele fala sobre a ação do mistério da impiedade, da iniquidade. Ele diz que o mistério da iniquidade, que está em Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, fala sobre o mistério da iniquidade, ou seja, o mistério do mal, da ação do mal no mundo. E ele diz que esse mistério do mal no mundo só se explica à luz do mistério da piedade, ou seja, que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, aonde fala da encarnação de Jesus, o motivo pelo qual Jesus encarnou-se no mundo e o que foi que Jesus veio fazer por meio da encarnação. Ou seja, existe uma ação do mal, e esse mal aqui é o mal moral, ou seja, uma ação na moralidade, ou melhor, na moral do homem. O homem é ferido na sua moral. O homem que foi criado de início bom, de início santo, imaculado, perfeito. Agora, porém, Deus deu ao homem algo que, se ele não o desse, o homem não teria condição de amar a Deus verdadeiramente, que foi a liberdade. E a liberdade do homem foi o ponto crucial para que o pecado original acontecesse. Por quê? Porque Deus, criando o homem em sua liberdade, ou seja, dando a ele o livre arbítrio de escolher amá-lo ou não, foi aí que o diabo escolheu para tentar o homem. No parágrafo 388 do pecado original, se diz assim: uma verdade essencial da fé é o pecado original. Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último desta história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O pecado é preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado.
É o Espírito Paráclito, enviado por Cristo ressuscitado, que veio estabelecer a culpabilidade no mundo a respeito do pecado. João 16, versículo 8. Ao revelar aquele que é o Redentor do mundo, a doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A igreja tem o senso de Cristo, sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Ou seja, a igreja sabe que se negarmos o pecado original, estaremos negando a encarnação de Cristo e o mistério da redenção, o mistério da salvação. Por que Cristo veio? Cristo veio para nos libertar, para nos salvar. E este é o motivo essencial da vinda de Jesus. Jesus veio ao mundo para salvar o homem do pecado. Está lá em Romanos capítulo 5. Por um só homem entrou o pecado na humanidade. E com ele entrou a morte, entrou a desordem. Isso são as consequências do pecado original. Mas por um só homem, Jesus Cristo, entrou a salvação. Por isso o apóstolo Paulo diz que aonde abundou o pecado, aonde o pecado foi grande, aonde o pecado foi forte, aonde o pecado foi tremendo, aí ele diz, superabundou a graça, ou seja, a graça foi maior do que o pecado. A igreja entende que a queda do homem, que está em Gênesis capítulo 3, você pode ler também, a queda do homem ali, onde a serpente, personificado ali, Satanás naquela serpente, vai até Adão e Eva e tenta Adão e Eva e eles caem na tentação. Então, aquele pecado de Adão e Eva, a queda de Adão e Eva, no parágrafo 391 do Catecismo diz que por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da igreja veem neste ser um anjo destronado chamado Satanás ou Diabo. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus, Diabolos. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Ou seja, a origem do pecado original se dá aqui, na queda dos anjos. Assim como o homem foi criado livre, com livre-arbítrio, e foi criado bom, inteiramente bom, Satanás e seus demônios também foram criados bons, mas dotados também do livre-arbítrio. E neste livre-arbítrio, eles optaram, por inveja, desobedecer a Deus. Iniciativa própria, por própria iniciativa. Só alguém que desobedece a alguém é livre. Então veja, Deus não tinha criado o homem para ser escravo de Deus. O homem foi criado para ser livre. Só alguém livre pode desobedecer. Alguém que não é livre não pode desobedecer. Do contrário, não estaria exercendo a sua liberdade. Era escravo. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas aos nossos primeiros pais. E vós sereis como deuses. Isto era o desejo de Satanás, ser igual a Deus. E por esse motivo, ele
ofereceu também isso a os homens. Gênesis 3:5. O diabo é pecador desde o princípio. 1 João 3:8. Pai da mentira. João 8:44. Que é o Evangelho. É o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens depois da morte. Então, meus amados irmãos, para entendermos o pecado, é necessário entender que o pecado do homem tem origem no pecado dos anjos. O primeiro pecado do homem, o parágrafo 397 do Catecismo diz: o homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. Então veja, o homem, quando foi tentado por Satanás, permitiu que no seu coração o amor a Deus, a confiança a Deus e a obediência a Deus morresse. E por esse motivo diz: e abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem, a desobediência. Todo pecado, daí em diante, será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Então, meus amados irmãos, para que não se prolongue muito, eu queria dizer que o pecado original, ele tem uma ação primária no pecado dos anjos. Os anjos pecaram, sendo eles também criados livres por Deus, e só alguém que é livre pode desobedecer. Por esse motivo os anjos desobedeceram a Deus. Depois que eles foram precipitados para a terra, eles foram até o paraíso, onde estava Adão e Eva, nossos primeiros pais, e ofereceu para eles também o desejo de ser igual a Deus. E nesse desejo de ser como Deus, nossos pais também criados livres, criados dotados de livre-arbítrio, e somente alguém que é livre pode escolher livremente a desobedecer o outro, e eles assim o fizeram, levados, imbuídos pela fala, e aqui o catecismo e a tradição da igreja diz, uma fala sedutora, uma voz sedutora desses anjos que leva à desobediência. Adão e Eva peca, e o pecado de Adão e Eva é um reflexo do pecado dos anjos anterior ao pecado dos homens. O pecado dos anjos desestrutura uma parte da criação, que é os anjos destronados. Aí ele influencia o homem a pecar, e o homem pecando desestrutura toda a criação. Por isso nós podemos ver aí o que está acontecendo no mundo: morte, doença, violência, desuniões, brigas, discórdia. Tudo isso que é mal, seja um mal físico, ou seja, algo que acontece na natureza ou de maneira física, como também o mal moral, né? E o mal físico é fruto do mal moral. Alguém matou o outro, essa morte causada, a morte física do homem, só pode acontecer e só acontece porque dentro do homem, ou seja, no interior do homem, já tem uma morte moral. O homem está plenamente morto. Agora, porém, existe ainda no homem uma imagem de Deus. Uma imagem, lógico, que foi desfigurada pelo pecado, mas ainda existe. Por isso, o catecismo da igreja, a tradição da igreja diz que o homem não foi totalmente depravado. Ou seja, o homem não foi totalmente corrompido. Ainda ficou algo no homem que deseja Deus, que quer Deus. E é isso que tem dentro do interior do homem, que busca Deus e que deseja Deus, mesmo sem o homem compreender que é Deus que ele busca. Por isso a igreja diz que todas as vezes que o homem tenta ser feliz, todas as vezes que o homem busca prazer, ele busca Deus sem entender que é Deus que ele está buscando.
E por isso é necessário uma revelação do Espírito Santo, como eu li aqui no Catecismo, para nos fazer compreender e nos fazer entender a respeito daquilo que é o pecado, daquilo que é a verdade e daquilo que é o juízo final, daquilo que é o juízo a respeito de o que é bom e do que é mal. Portanto, meus amados irmãos, esse vídeo é para mostrar para você o que é o pecado. E somente através dele, ou seja, deste vídeo, e entendendo o que é o pecado, você poderá compreender o próximo vídeo que falará sobre a confissão e a necessidade da confissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilha também o vídeo, se inscreve aqui no canal para que você possa receber as notificações. Mas você só pode receber as notificações se você acionar o sininho. E para isso é só clicar lá no sininho depois da sua inscrição. Fica com Deus e até a próxima.